A torre da Catedral de Nossa Senhora da Conceição guarda uma parte importante da história de Abaetetuba. E para contar essa história, o nosso caminho começa aqui, ó, nessa pequena escadinha de ferro, e vai dar lá na torre da Catedral. Essa reportagem que você está acompanhando, ela foi sugerida pelo cantor e compositor Lial Bentes, que é natural de Tucuruí, mas abaetetubense de coração, já está aqui há muitos anos. E o que chamou a atenção você, Lial, para essa situação aqui que nós estamos abordando hoje? Olha, o que a gente quer, né, pedindo até para a população, que se quer reconstruir a história. É uma história abaetetubense que está lá em cima. Então, o relógio, a máquina que vocês vão conhecer. Vamos lá então, Lial. A nossa viagem vai conseguir. Vamos dar mais umas caminhadas aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, nós estamos chegando quase ao topo da torre da Catedral. Mas aqui, vem aqui de lá, por favor. Esse aqui é um local assim de muita história para nós abaetetubenses, que aqui ficam os sinos da catedral. Aqui, por exemplo, ficava um sino menor da catedral, não estamos no local, está só a estrutura aqui deserta. Esse sino menor está aqui no chão, ó, bastante pesado, pesa muito. Um sino em ferro maciço, está aqui no chão. Agora, o mais interessante mesmo é essa peça aqui, ó. O sino principal da catedral, a inscrição aqui não está muito visível, mas dá para ler ainda. O sino foi uma oferta de João Ferreira Pinheiro, feita a matriz da freguesia do Abaeté. Telegrafia, Abaeté com I ainda, tá bom? O sino foi feito na oficina de Manuel Antônio da Silva Lisboa e Filhos, lá em Lisboa, Portugal, no ano de 1874. Naquela época, era comum as famílias ricas fazer doações à igreja. Essa questão do sino e do relógio da igreja matriz é uma questão super importante na história de Abaetetuba, porque isso é uma questão que diz respeito à religiosidade do povo. E foi através do povo que esse sino e esse relógio chegaram a cidade de Abaetetuba, que naquele tempo Abaetetuba era uma cidade que possuía aquilo que nós chamamos de religiosidade popular, quer dizer, a devoção popular. O povo é que fazia a religião. O curioso é que o sino é bem mais antigo que a própria catedral. Lembre que ele foi doado à freguesia do Abaeté em 1874. Já naquela segunda metade do século XIX, se falava da necessidade de se construir a igreja matriz. Comissões foram criadas. Até os jornais da época promoveram campanhas. Nos anos 30, o maior templo religioso da cidade foi erguido. Depois de mais de 60 anos, desde sua chegada a Abaeté, o sino finalmente teria um lugar à altura de sua importância. Depois vieram os relógios. Nós estamos, então, no penúltimo compartimento aqui da torre da catedral. Você está vendo, as estruturas são todos pêndulos desta peça que a gente vai ver agora. Lá em cima, a gente vai para lá agora. Vamos deixar, portanto, esse compartimento dos sinos da catedral e vamos partir para outra parte dessa história bastante interessante. Vamos seguir viagem aqui pela torre da catedral. E assim nós chegamos ao topo da torre da Catedral de Abaetetuba. Chegamos ao local onde está instalado o maquinário do relógio, desse grande relógio que todo mundo em Abaeté conhece. Olha esse maquinário. Você pode ver aqui, por exemplo, que foi uma máquina que veio da Itália também, né? No ano de 1955. O maquinário do relógio ainda está em boas condições. Quem dá o veredito é o empresário José Raimundo Cardoso, que por muitos anos foi um dos principais relojoeiros da cidade. O maquinário está em perfeitas condições, dependendo apenas de uma limpeza, porque
quando no funcionamento, não adianta só lubrificar, porque o funcionamento do relógio ele provoca resíduos, vai deixando resíduos de desgaste. Então esses resíduos eles precisam ser tirados para o relógio trabalhar mais livremente de qualquer empecilho. As horas são acertadas neste dispositivo. A estrutura do relógio é interligada a uma peça que deveria ser ativada para marcar com uma badalada no sino principal a hora certa. Mas se as engrenagens funcionam, por que o relógio há tempos não é tão pontual? O sacristão bem que tenta manter tudo em ordem, mas esbarra em um problema. O grande problema do atraso das horas aqui está aqui, nos relógios, né? Relógio, porque a vez que você vê que o aparelho já está muito desgastado, as peças lá embaixo, mas tem esse problema que é essa placa aqui, que também que deve que está tudo enferrujado, que já o ponteiro já não está, tem hora que o ponteiro vai e engata, e por isso o atraso do relógio fica atrasado. Olha, tem várias depressões aqui nessa placa de ferro, né? Isso. A placa de ferro, então, o ponteiro quando vai passando, por exemplo, aqui assim, ó, ele trava nessas depressões aqui da estrutura do relógio, isso então que causa o atraso, né? Não é nada a ver com a máquina lá. Nada a ver com a máquina, porque já foi certificado ela lá, já tivemos um tempão que o padre Mariano fez uma vertimação de peça aí, e o menino fez, engraxou, fez todo o processo para funcionar ele. Só que a dever dessa placa aqui que está causando problema no relógio. Um problema que, segundo quem entende do assunto, seria de fácil solução. Ele precisa de um novo mostrador, de preferência com chapa galvanizada, porque ele fica exposto ao tempo e a chuva, aquela coisa durante o dia, nosso clima úmido, faz com que ela provoque essa ferrugem que tem aqui. E ela atufou um pouco e está impedindo o ponteiro de passar, entendeu? E também essas manutenções aqui, também, elas necessitam de lubrificação, de preferência todo relógio, claro, com óleo vegetal, um óleo específico, que eu posso conseguir isso aí. Então, essa manutenção qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Ajuste de horário, por exemplo, que é no pêndulo aqui, esse pêndulo que fica sacudindo para um lado e para outro, se você frouxar para descer, para baixo, ele atrasa. Se for para cima, ele adianta. Então, a pessoa vai graduando isso aqui. Até o rapaz aqui que faz a manutenção, ele pode fazer isso aí, que dá corda todo dia. Relógio de pêndulo, é muito bom esse relógio. E para nós é importante, porque quem está aqui na praça, ou de qualquer ponto da cidade que possa ser visto, o relógio, você tem um horário de graça, né? E a comunidade precisa disso. Novos mostruários nos relógios e manutenção do maquinário que move o equipamento. Recuperação dos sinos. A própria sociedade começa a se mobilizar para resgatar essa parte importante da nossa história. Nós estamos, neste ano, completando 100 anos de Círio de Nossa Senhora da Conceição. Então sentimos a necessidade de resgatar tudo isso, não é? Estamos organizando uma equipe, não é? Os antigos membros dos neófitos estão aí empenhados nesse resgate dessa nossa história, não é? Então a gente esse ano vai ver se consegue não só fazer funcionar, mas também estar sempre mantendo tudo isso. Quanto ao sino principal, bem, fora o desgaste natural do badalo, problema que deveria ser corrigido, o sino continua sendo o mais tradicional sinal da passagem do tempo em Abaetetuba. Sempre ali, anunciando o início, a metade e o final do dia, como vem fazendo há mais de meio século.